Cremos que nessa noite o Senhor vai falar com cada um de nós, ó Pai. Por isso te pedimos em nome de Jesus, estejas guardando essa casa, Pai. É tão preciosa para nós, tanto tem nos ensinado, Pai, o seu zelo, cuidado, amor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a vida do Alan agora, Pai, que os céus estejam abertos e ele seja canal agora do Senhor para cada vida aqui presente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui com os irmãos essa noite. Já faz um tempinho, né? Teve um final de semana desse aí que eu estava com a Andresa no shopping, né? Na escada rolante. Aí teve um irmão que cutucou assim meu ombro, né? Eu olhei para trás e falei assim, irmão, faz tempo que eu não te vejo, hein? Olha, irmão, fica firme. Eu falei, não, fica tranquilo aqui. Aí eu expliquei para ele, né? Os irmãos sabem que a gente tem dado uma força lá em Anchieta, né? Deus tem feito muitos milagres por lá. A gente está muito alegre com Deus tem feito lá em Anchieta, né? Então, hoje a Andresa está lá, eu estou aqui. Para mim é uma grande honra e alegria estar aqui com os irmãos. Amém, queridos? Deus tem feito alguns milagres lá. Eu lembro de quantas vezes que eu fui lá na igreja de Anchieta, né? E começando o trabalho lá, quantas vezes eu ministrei, tinham 2 pessoas, 3 pessoas, o Michel lembra disso, né? Foi lá a Ellen também. E aí estava ministrando, tinha 2 pessoas no salão, aí um levantava, ia lá beber água, ficava eu e outra pessoa, né? Mas graças ao Senhor, pela misericórdia dele, né? Nós estamos lá com o salão cheio, graças a Deus por isso, né? Estou levando até umas cadeiras aqui para lá, viu? Mas foi a pastora Denise autorizou, tá? Eu vim aqui na calada da noite pegar umas cadeiras. Não, ela autorizou, né, pastor? É verdade. Essas cadeiras com braços, né? O povo lá de Anchieta que comprou essas cadeiras, né? E aí nós cedemos para cá, para Irajá, e a pastora Denise, com muito carinho, né, nos permitiu pegar aí as cadeiras. Só algumas, tá, irmãos? Por enquanto. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria também compartilhar com vocês, querido, que essa semana eu fiquei muito alegre também por outras 2 razões, né? Uma delas é que eu tive lá com o bispo Valberto, né? Com ele essa semana. E olha, eu fiquei impressionado quando eu vi o Tadel deles, né? Não cabe mais gente no salão, era gente em pé no corredor da direita, no corredor da esquerda e no fundo, mas muita gente em pé, não tem mais espaço. Ele está com 2 cultos, domingo à noite, completamente cheios. Eu já tenho que partir para o 3º culto. E ele está planejando construir num terreno que eles têm lá. Então, Deus tem feito muitos milagres também lá, querido. É impressionante mesmo. Eu fiquei impressionado, né? Eles começaram na visão do MDA, eles tinham uns 200 pessoas, 200 e poucas pessoas. E já chegaram a 500 pessoas. Para ser mais exato, são 496 membros, né? Então, Deus está um avivamento acontecendo lá. E também, fiquei muito feliz também com o pastor Luciano, teve lá em casa essa semana, para o discipulado. Aí levou a planta lá, estão construindo um salão, né? Eu já vi as colunas lá também, uma outra oportunidade. E ele já tem as colunas e o telhado, agora falta fazer as paredes, né? Fazer a laje, vão ter 2 andares. E ele está na mesma situação lá, já vai começar o 2º culto, né? Deus também está acrescentando muito, mas eu fico feliz porque são 2 homens de coração muito simples, né? Desejosos de aprender. Toda reunião eles estão aqui, não é verdade? Toda conferência eles são os primeiros a estar aqui com a igreja e Deus tem honrado a vida deles. Amém, queridos? Glória a Deus. Estamos felizes também com Irajá. Deus tem muitas notícias boas, né? Muitas bênçãos têm acontecido aqui também conosco. Glória a Deus, querido. Na verdade, eu já soube que iria ministrar nesse domingo aqui, o apóstolo Ari já havia feito esse convite já há bastante tempo mesmo, né? E nós já tínhamos eu tinha, né, uma mensagem já preparada, e fiz os slides tão bonitinho, né? Tinha os negócios coloridos assim, umas imagens, né? Estava tudo pronto já para ministrar nesse domingo, mas olha, querido, ontem eu acordei com um texto na cabeça, assim, né? E aquele texto ia e voltava, e Deus começou a falar algumas coisas no meu coração sobre esse texto, sobre esse assunto. Eu falei, olha, eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa, né? E eu sentei e comecei a escrever, a orar.
E Deus me deu essa mensagem aqui, querido, para essa noite. Por isso eu tenho convicção que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém, querido? E Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Eu queria pedir, assim, a sua ajuda, né? Prestasse bastante atenção aqui, né? Eu prometo que eu vou me esforçar ao máximo para ser bem breve, tá, querido? Eu prometo, sim, que eu vou me esforçar, né? Para ser o mais breve possível, amém, queridos? Mas eu creio que vai ser bênção. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu queria ainda orar sobre antes de começarmos, amém? Vamos fechar os nossos olhos, Pai. Pai, nós como igreja agora, Senhor, te pedimos, ó Pai. Primeiro, Senhor, nós declaramos que o nosso coração está aberto para receber a Tua palavra. E nós, Senhor, como igreja, Deus, repreendemos todo o intento do inimigo. Satanás, Tu já está derrotado, já está amarrado, em nome de Jesus. Declaramos todo o coração aberto, toda a mente liberada para receber a palavra de Deus dessa noite. Senhor, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Fala conosco, Pai, fala conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, essa noite eu queria falar sobre o tema, o título da mensagem é esse, eu não sei se é o melhor título que eu poderia dar para a mensagem, mas é esse, né? O título da mensagem é: não permita que o seu coração seja roubado. Não permita que o seu coração seja roubado. Amém? Glória a Deus. E desde que a gente, na verdade, a pessoa se converte, né, aquele momento que é inesquecível para todos nós, o dia que recebemos Jesus como o Senhor e Salvador, nós reconhecemos Ele como o Senhor e Salvador, entregamos a nossa vida a Ele, e a partir daquele dia em diante nós também entregamos a Ele o nosso coração agora pertence a Jesus, amém, queridos? Nós entregamos a Ele o nosso coração. E eu não sei se você se lembra do dia da sua conversão, mas eu lembro que eu chorei muito naquele dia, chorei porque eu sentia muito forte a presença de Deus, uma paz que eu não sentia antes, naquele momento que eu me converti, né? Eu lembro que foi até o pastor João Luiz que fez a oração junto comigo, né? A oração de confissão, e ali eu recebi Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Que dia de alegria, que dia, sabe, meu coração estava muito alegre, feliz, eu chorava e não sabia por que razão eu estava chorando, mas não era de tristeza, era de alegria, né? E a partir daquele dia em diante, querido, algo tão especial entrou dentro de nós, a presença de Jesus, havia uma alegria, né? Amávamos tanto, querido, a vir à igreja, as reuniões, o discipulado, o grupo familiar, tudo isso é motivo de alegria, porque nós entregamos o nosso coração a Jesus, estamos sedentos, o coração é dele, estamos sedentos de conhecê-lo mais, de conhecê-lo melhor, né? Mas aí parece que no meio do caminho alguma coisa aconteceu, né? O coração parece que foi aquele coração alegre, aquele coração exultante, aquele coração que vibrava de alegria, de queria conhecer mais o Senhor, queria aproximar de Deus. Parece que aquele coração foi roubado. Parece que esse coração agora não pertence mais a Deus integralmente como antes. Parece que uma parte desse coração agora não pertence mais a Ele. E o nosso coração, querido, está dividido, uma parte dele não é mais de Jesus, e parece que o nosso coração foi roubado do seu verdadeiro dono. Será que essa história se parece com a sua história? Será que essa história você consegue se identificar com ela? Será que essa história é a história da minha vida, é a história da sua, querido, que está aqui sentado, você que está ouvindo de alguma maneira? Será que essa é a sua história, é a minha história? Será que nós nos identificamos com isso? Identificamos com essa situação, onde antes estávamos tão alegres, tão felizes, só víamos, querido, coisas boas, só enxergávamos coisas maravilhosas, porque estávamos cheios da alegria, cheios da presença de Jesus dentro de nós, o nosso coração era integralmente dele. Mas agora parece que algumas outras coisas entraram nesse coração, e agora ele se torna um pouco dividido, e aquela alegria parece que está se indo embora, e aquele ânimo pelas coisas de Deus, pela igreja, pelo discipulado, pelo grupo familiar, parece que já não existe mais. Eu não sei, ou se esfriou, ou existe em menor escala. Será que essa
é a sua história? Eu não quero que você responda, não, mas eu quero que você pense, que você seja o mais sincero com você mesmo, sabe? Você não precisa, na verdade, você pode até, né, ficar um pouco preocupado, que as pessoas vão pensar, não, mas não fica preocupado, é você e Deus agora. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Faça uma análise, será que esse coração ainda pertence totalmente ao Senhor Jesus? Mas, querido, o inimigo das nossas almas, ele é o especialista em furtar corações. Ele tenta fazer isso, ele se esforça para fazer isso há milhares e milhares de anos. Porém, seus truques são tão antigos quanto ele, e a sua estratégia é muito velha, querido. Primeiro, ele tenta colocar insatisfação no seu coração. Insatisfação por várias razões. Insatisfação com a igreja local, insatisfação com a sua liderança, dificuldade de relacionamento com os irmãos. Depois disso parece que vem aquela frieza espiritual, eu quero orar, mas parece que a minha oração não passa do teto, eu estou orando, parece que eu estou falando para as paredes, eu não sinto nada. Frieza espiritual, de repente nem mais vontade de orar tem, nem mais vontade de ler a palavra de Deus tem. Então começa a vir de repente aquela indiferença para as coisas de Deus, indiferença para com a obra de Deus, indiferença com as coisas que Deus valoriza, indiferença para com as coisas que Deus ama. E aí começa a vir, querido, na verdade já acontece, né, nesse meio do caminho, a falta de comunhão, intimidade com Deus. Então, a aproximação com o mundo, ela se torna iminente, até o dia em que o coração se torna totalmente não pertencente ao Senhor Jesus. Até que o contato com o mundo se torna tão próximo. E agora essa entrega do coração, o coração agora está, na verdade, na escuridão das trevas, porque a luz de Deus deixou de brilhar nele. Queridos, infelizmente, eu já vi essa história algumas vezes. Infelizmente, eu já vi essa história algumas vezes. Infelizmente, querida, muitos anos atrás, há muito tempo atrás, mas eu também já estive no meio dessa história aí, onde veio uma tristeza, onde veio uma apatia espiritual. Eu já estive no meio dessa história aí. O inimigo tentou roubar o coração que não era mais meu, era o coração que pertencia ao Senhor Jesus. Como estou entendendo? Diga amém. Queridos, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nessa noite, querido, nós queremos desmascarar as estratégias do inimigo. Então eu peço sua atenção, amém, queridos? Não feche seu coração, mas abra o seu coração para Jesus. Deixa Ele falar com você nessa noite, amém? Abra comigo a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 14. Segundo Samuel 14, a partir do versículo 25. Vamos ler apenas do capítulo 14, vamos ler apenas 2 versículos, versículo 25 e só o 25 na verdade. Depois nós vamos partir para 2 Samuel 15, amém? Então em 2 Samuel 14, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: Não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. 2 Samuel 15, versículo 1 em diante. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia:
de que cidade és tu? E ele respondia, de tal tribo de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Versículo 5. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava, e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Amém, queridos? Vamos dar uma parada aqui. Primeiro, querido, a gente precisa entender, na verdade, conhecer um pouquinho mais quem era Absalão. Absalão, querido, ele era o príncipe ali, ele era filho de Davi, Davi era o rei, naquele momento era o rei de Israel, e Absalão era seu filho. E Absalão, querido, era aquele que, por algum motivo, ele havia se decepcionado, por algum motivo, ele havia se entristecido. Talvez seu pai não tenha tido êxito na tarefa de educá-lo e amá-lo. Talvez o seu pai não tenha dado para ele a atenção necessária, não tenha tido sucesso na criação do seu filho. Eu sei que isso é relevante, eu sei que isso é importante, porém, querido, não justifica a atitude desse rapaz, não justifica a atitude de Absalão. Ele nunca soube externar o seu desconforto, ele nunca soube colocar para fora aquele sentimento que estava surgindo do coração dele, na alma dele. Ele nunca sabia colocar para fora, ele nunca o fez. E aquela semente, querido, que um dia estava no seu coração, cresceu e tornou-se uma árvore de amargura. Agora ele insurge-se contra o próprio pai e deseja tomar-lhe o lugar. Agora ele se revolta contra o próprio pai e agora está desejando tomar o lugar do pai. Agora ele se acha de repente melhor que o seu pai, ele se acha mais interessante, mais sábio que o seu próprio pai, e toda aquela amargura, aquelas feridas que nunca foram cicatrizadas, aquelas coisas que nunca foram ditas para quem deveriam ser ditas, aquelas lágrimas que nunca foram derramadas, aqueles abraços que deveriam ser dados, aquele choro que deveria ser feito na presença daquele que o feriu, para que houvesse ali conciliação, nunca foi feito. E uma ferida de alma estava na vida daquele homem, e agora com tamanha amargura ele se revolta contra o próprio pai, e tenta de todas as formas roubar, furtar o coração do povo que era fiel e leal ao rei, ao seu pai. Também em 2 Samuel 14, versículo 25, a palavra de Deus diz que Absalão, não havia porém em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. A sua aparência não havia defeito algum. Sabe, querido, é fácil para qualquer pessoa admirar alguém que tem uma qualidade, um talento, ou até mesmo um dom, que se destaca entre os demais. É isso que acontece, querido, no mundo. É isso que acontece na nossa sociedade. Admiramos, não nós, né? O mundo admira os grandes atletas, os cantores, os grandes atores, os popstars, que é assim chamado, grandes empresários, etc. São admirados e facilmente essas pessoas conseguem atrair a atenção. E esse, querido, era o caso de Absalão. Ele era príncipe, respeitado e admirado pelo povo, que fez uso disso para propositalmente furtar o coração dos que amavam a vida do seu pai, o rei Davi. Como estou entendendo? Digo amém. Querido, é assim que Satanás age. É dessa maneira. Ele é sutil. Ele não é direto. Ele é sutil. Ele usa as mesmas estratégias há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Ele faz da mesma maneira. As suas estratégias não mudaram. São velhas, são muito velhas. São da idade dele, do diabo. Antigas. E as estratégias são as mesmas, não mudaram. Vamos aqui observar, querido, o que Absalão fez. Vamos destrinchar um pouquinho mais esse texto. Como procedeu Absalão? Primeira coisa que nós observamos, querido, ele começou a bajular as pessoas. A
Para prender a atenção de alguém, Absalão começava com um belo elogio. Olha o que está lá escrito em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta. Olha, a tua causa é boa e reta. Primeiro ele dava um elogio, primeiro ele, afagava aquela pessoa. E o elogio de Absalão, ele vinha acompanhado de uma grande mentira. Logo depois que ele falava isso, está lá no versículo 3, olha, a tua causa é boa e reta, porém, não tens quem te ouça da parte do rei. Primeiro vem o elogio, né? Você é uma bênção, você é um homem de Deus, você é tão especial, mas olha. E aí depois vem aquela palavra, mas olha, mas deixa eu te falar uma coisa, você é uma bênção, mas ninguém te valoriza. Você é uma bênção, mas ninguém está te vendo. Infelizmente, os comentários de Absalão, eles continuam e continuam e continuam e continuam. Você é uma pessoa tão especial, né? Um outro exemplo, você é esforçado, você trabalha muito. Chegou a hora de pensar em você, para de pensar nos outros, para de pensar em ajudar as pessoas, para de pensar nesse negócio de discipular, de grupo familiar. Pense em você, pensa na tua família. Olha Absalão falando aí, querido. Amém? Outra coisa interessante aqui que Absalão usou como estratégia, querido. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo 15, versículo 4. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Querido, Absalão sutilmente, ele induziu as pessoas a pensarem que ele seria um líder melhor para elas. Olha, eu sou melhor para você do que o seu próprio líder. Eu sou melhor para você do que aquele pessoa que você está lá junto com ela, sabe? Do seu discipulador, do seu pastor. Eu sou melhor que ele. E às vezes, querido, tenta te tragar do lugar onde o Senhor Jesus te plantou, o lugar onde Deus te colocou para dar fruto, o lugar onde o Senhor te colocou para que você seja uma bênção, para que você prospere, para que a sua família seja abençoada. E Absalão está tentando te tirar de lá. Seria tão bom, você é tão talentoso, é só um pensamento alto aqui. Seria tão bom que você viesse para cá, junto comigo, congregar aqui nesse lugar. Seria tão bom, tão maravilhoso. Estamos precisando de uma pessoa assim como você. Infelizmente, querido, Absalão continua usando as mesmas estratégias. Amém? Como estou entendendo? Amém, queridos? Vamos entender mais uma estratégia para a gente continuar aqui a mensagem. Olha o que diz aqui o versículo 5 agora. Também quando alguém se achegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Veja que Absalão, sem mesmo falar uma única palavra, ele ensinava ao povo a serem submissos e agir de forma diferente aos ensinamentos de seu pai. Porque, querido, quando qualquer pessoa se apresentava ao rei, deveria se inclinar em sinal de submissão, de lealdade ao rei. Essa atitude de se inclinar era uma atitude de lealdade, era uma atitude onde a pessoa estava dizendo, sem falar nenhuma palavra, eu sou aqui submisso ao rei. Quantas vezes o inimigo tenta tirar, querido, essa lealdade do coração das pessoas, tenta furtar esse coração tão leal. Amém, querido? Sutilmente, ele passa a mensagem de submissão e deslealdade. O que ele quer dizer é, você não precisa mais submeter, fazer do jeito que o teu líder te ensina. Não precisa pensar como ele, não é necessário seguir a sua missão e a sua orientação. Bem, queridos, os ladrões de coração muitas vezes falam assim, essa história de discipulado, essa história é desnecessária. Nosso discipulador é o Espírito Santo, né? Agora, aqui na igreja, só se fala de MDA, só se fala de discipulado. A gente precisa de palavra. Misericórdia, querido. Não dê ouvidos a Absalão, nem seja boca para o diabo. Como estou entendendo? Digo amém. Amém, queridos? Então, as estratégias continuam as mesmas, até hoje. E rapidamente, querido, infelizmente, rapidamente,
os corações podem ser roubados. Vamos ler lá em Gálatas 1, versículos 6 e 9. Corações fiéis, corações tão leais à sua liderança, corações tão apaixonados pelo Senhor Jesus, corações tão alegres, envolvidos na obra de Deus, apaixonados pelo reino de Deus, apaixonados pela causa do Senhor Jesus, corações fiéis ao Rei Jesus, corações leais ao Rei, que rapidamente acabam sendo roubados. Gálatas 1, versículo 6. Gálatas 1, do versículo 6 a 9. Diz assim a palavra de Deus, lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Maravilho-me, é o apóstolo Paulo falando à igreja de Gálatas, maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vos disse, agora de novo também digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Agora estou entendendo, querido, amém? Há uma essência, querido, há uma origem. Nós temos aqui nessa igreja um anjo de Deus, o apóstolo Ari é o anjo da igreja, ele tem a direção, ele tem a palavra, ele tem a direção que recebe do Senhor, que é bíblico, que está na palavra de Deus, um homem de Deus, querido, que ele não tem nada, não há nada que se possa acusar na vida desse homem de Deus, ele recebe diante do Senhor, direto do Senhor, ele é o anjo de Deus para essa igreja, a orientação vem dele, querido, como estou entendendo? Mas rapidamente, querido, corações podem ser roubados e se desvirtuar daquele caminho correto, do original, do padrão, para outros caminhos. Quando estou entendendo, digo amém. Aleluia. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre, querido, essas coisas acontecem de propósito. Nem sempre é proposital. Aliás, eu creio de todo o meu coração que na imensa maioria das vezes não é proposital. Às vezes esses comentários vêm, às vezes essas palavras surgem, essas situações aparecem, não é de forma proposital, mas talvez por falta de entendimento, talvez por falta de espiritualidade, mas não há maldade muitas vezes no coração. Eu queria ler com você ainda um outro texto da palavra de Deus, que está lá em Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 21 em diante. Querido, eu sinto muito forte no meu coração que nessa noite Deus está começando a fazer obras eternas no nosso meio. Amém, querido? Algo de muito extraordinário está acontecendo nesse lugar. Mateus 16, versículo 21 em diante. Quantos acharam? Digo amém. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizer: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Esse texto, querido, é muito forte. Obrigado, viu, Cláudio? Esse texto é muito forte. Amém, queridos? Esse texto, querido, é algo tremendo. Olha, podemos observar 3 coisas aqui importantes. Primeira delas, Pedro, querido, quando falou aquilo para Jesus, ele estava, querido, com o seu coração munido das melhores intenções.
Pedro queria falar: Jesus, não precisa passar por isso, Jesus. Você não precisa padecer por isso, Jesus. Não, tem pena de ti mesmo. Ele estava munido das melhores intenções. O que ele queria era o melhor, no entendimento dele, era o melhor para o seu mestre. Porém, querido, aquele instante, mesmo sem saber, Pedro estava agindo como ladrão de corações, permitiu-se ser usado pelo inimigo. Tanto é que Jesus respondeu para ele: arreda de Satanás. Não era Pedro, era o inimigo usando a boca de Pedro. Como estou entendendo? Digo amém. Não era ali o Pedro, querido, mas ali o inimigo estava usando a vida daquele irmão, que depois foi tão usado também por Deus de maneira tão preciosa. Pedro ministrou e 3.000 pessoas se converteram. Você conhece toda a história, mas naquele instante, de repente, muito provavelmente por falta de conhecimento, por falta de espiritualidade, por falta de revelação, ele permitiu-se ser usado pelo inimigo. Olha, outra coisa interessante que nós podemos ver nesse texto, porque Jesus fala assim, não, fica claro para nós que foi falta de espiritualidade, porque diz assim, o próprio Jesus fala para Pedro: não cogitas as coisas de Deus, e sim as dos homens. Quando os nossos olhos estão nas coisas naturais, estão nas coisas desse mundo, quando os nossos olhos, querido, têm pena de nós mesmos, quando os nossos olhos estão só voltados para as coisas naturais, nós, querido, muitas vezes não conseguimos cogitar das coisas espirituais, porque só entende das coisas espirituais aqueles que são espirituais. Só tem revelação aqueles que têm intimidade com o Senhor. Só tem revelação aquele que se aproxima de Deus. Como estou entendendo, querido? Todos nós, querido, podemos agir como Pedro nesse momento, se nós não tivermos ligado ao Senhor. E todos nós podemos um dia vir a prestar o ouvido a Pedro, ouvido a Absalão, se nós não tivermos em íntimo relacionamento com Deus. E nessa noite, querido, o inimigo está sendo desmascarado. Quantos concordam? Digo amém. Fica claro nesse texto que a falta de espiritualidade de Pedro levou ele a agir de forma a ser pedra de tropeço. Assim, querido, infelizmente podemos ser pedras de tropeço também, ladrões de coração por falta de espiritualidade. Vê apenas as coisas naturais e não tem discernimento das espirituais. Olha, isso aqui é muito importante, querido. É impossível que alguém que ande com Deus, seja amigo de Deus, que conheça o coração de Deus, haja como ladrão de coração, insurgindo-se, indo contra as autoridades que o próprio Senhor instituiu, ensinando algo diferente e arrebatando corações. Aquele que anda com Deus, querido, é cheio de alegria, é motivado, ele é feliz, ele é determinado a fazer aquilo que agrada ao seu Senhor. É a terceira coisa, querido, que a gente pode observar nesse texto. É como agir diante dos ladrões de corações. Olha que diz o texto: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda de Satanás. Sabe, querido, repreende na hora. O próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo. Quando tentaram furtar o seu coração, ele imediatamente repreendeu a Satanás. Agora preste atenção uma coisa aqui, querido. Não é o teu irmão, a ele você tem que amar, ele você precisa ter misericórdia, amor, ganhar o teu irmão, mas é o inimigo está agindo muitas vezes por trás da vida do teu irmão, tão querido, tão precioso para nós. Se uma situação como essa acontecer, devemos amar, queridas pessoas, amar os nossos irmãos, mas repreender imediatamente os intentos de Satanás, os intentos de Absalão. Quantos concordam, digam amém. Então devemos amar, querido, essas pessoas, ajudá-los a ter também maturidade espiritual, incentivá-los a abrir os seus corações e externar as suas queixas às pessoas certas. Precisamos incentivar. Olha, querido, você é tão precioso, eu sei que essa é a sua opinião, mas olha, eu não sou a melhor pessoa para ouvir a sua opinião, eu quero te incentivar, meu querido, eu sei que você é tão precioso, eu sei que você ama Jesus, eu sei que você quer o melhor para a sua vida, para a tua casa, para a igreja, eu sei, é precioso demais, eu amo a sua vida, mas olha, eu não posso te ajudar, nem devo ficar te ouvindo, mas eu quero te incentivar a você procurar o seu líder, o seu discipulador. Abre o teu coração.
Se você pensa assim, abre o teu coração, ninguém vai te discriminar, ninguém vai ficar chateado com você. Pelo contrário, vão te amar, vão cuidar de você e vão te ajudar a você crescer mais e mais no reino de Deus. Amém, queridos? E ainda por outras circunstâncias e corações podem ser roubados do seu verdadeiro dono, que é o Senhor Jesus. O coração pode ser roubado por circunstâncias da vida, aproximação com coisas desse mundo, decepções, e muitas razões, querido. Porém, infelizmente, isso acontece na igreja dos dias de hoje. E por vezes vemos multidões de corações roubados. É muito triste ver aquela pessoa que estava tão feliz, cheia da presença de Deus, alegre, e contando muitos testemunhos, e ela se converteu, estava ali, firme lá no grupo familiar, feliz, apaixonada pela igreja, pelas coisas de Deus, lia a Bíblia diariamente, orava, havia um brilho dos seus olhos, era o brilho do Senhor Jesus, o perfume de Jesus estava na vida daquela pessoa. É muito triste passar um tempo e olhar para elas, e já não ver mais o mesmo brilho. E aquelas palavras de alegria serem trocadas por palavras de desânimo, fraqueza espiritual. Os olhos que antes só enxergavam o nosso maravilhoso Senhor Jesus, hoje só conseguem ver os defeitos humanos. Sabe, querido, não podemos permitir que a nossa vida espiritual chegue a esse ponto. Não podemos de forma alguma permitir que isso aconteça. Querido, isso pode acontecer comigo. Como por muito tempo atrás, sabe, Absalão tentou roubar o meu coração também, muitos e muitos anos atrás. Mas sabe, querido, pela misericórdia e graça de Deus, eu tive a coragem de abrir o meu coração, e ali eu fui curado, sarado. Sabe, eu quero te falar uma coisa, não deixa, querido, isso chegar ao teu coração. Se não há mais alegria em vir à igreja, se não há mais exultação no teu coração de estar no grupo familiar, se você já evita o de seu discipulador, querido, tem algo errado aí, você não percebeu. Abre o teu coração, querido, Deus quer o melhor para você. Deus quer que você cresça, e essa igreja também, o teu líder também que te ama, o teu irmão também, querido, quer que você prospere na sua casa, na sua família. Abre o teu coração, não permita, entrega o teu coração ao verdadeiro dono, que é o Senhor Jesus. Não permita que Absalão venha tragar o teu coração, querido. Então a gente consegue ver alguns, para terminarmos essa parte, a gente consegue ver alguns sintomas de coração roubado. São desânimos, né? Está sempre cansado para as coisas de Deus, falta de fé, as pessoas às vezes vivem apenas no natural e tem dificuldade de crer e ver Deus agir em suas vidas. Anda muito no natural, muito, falta de fé, desânimo, eu já falei, está sempre cansado para as coisas de Deus. Indiferença, às vezes em meio a um grande mover de Deus, essa pessoa nada consegue sentir, né? O mover de Deus está falando de uma forma tremenda, uma palavra poderosa, uma unção de Deus na hora da ministração, na hora do louvor, e nunca mais sentiu nada, e não consegue sentir nada, uma total indiferença. Querido, se esse sintoma pegou a sua vida, eu quero que você seja muito sincero com você mesmo. É sinal que algo precisa acontecer. Sentimento às vezes de tristeza, experimenta poucos momentos de alegria em sua vida, está sempre triste, está tudo muito difícil, está tudo muito complicado, tem sempre muitos problemas. Falta de frutificação espiritual, né? A igreja agora só pensa em número, só pensa em multiplicação. Eu não aguento mais ouvir falar sobre isso. Sabe, querido, uma vez eu tive esse pensamento. Muito tempo atrás, eu era discipulado pelo pastor Ralph. Um dia eu cheguei para ele, pastor, estou cansado desse negócio. Agora é só número, agora é só ganhar pessoas, é só multiplicação. Mas, querido, graças a Deus, ali eu tive um homem de Deus que me ensinou, que me corrigiu e me mostrou, querido, e a revelação caiu no meu coração. Ninguém está interessado em número, ninguém está interessado em multiplicação. Nós estamos interessados em salvar pessoas do inferno, nós estamos interessados em que vidas sejam restauradas, nós estamos interessados em que família, casamento sejam restabelecidos, nós estamos interessados em que o Irajá seja salvo para o Senhor Jesus, querido. Mas Absalão coloca aquele pensamento lá, é só número, tá vendo? É só número, agora tem que, né, amarrado em nome de Jesus, amém, queridos?
Outro sintoma, falta de intimidade e comunhão com Deus, aquela comunhão tão doce, tão maravilhosa. Querido, quantas lágrimas você se derramou diante de Deus no teu quarto, e ali estava a presença de Deus, era tão gostoso ler a palavra de Deus, seu coração ardia, queimava, tremia de alegria na presença de Deus. Ali estava o Senhor, todos os dias você tinha aquele encontro maravilhoso com Jesus. Quanto tempo faz que isso não acontece mais? Quanto tempo faz que essa alegria não transborda no teu coração? Que essa vivacidade, sabe, buscar a Deus, essa alegria, esse clamor no coração, esse calor no coração não te incendeia mais? Quanto tempo faz, querido? Porque talvez o teu coração tenha sido roubado. Talvez o teu coração, querido, esteja dividido. Talvez você tenha saudade do texto que diz, né, era uma realidade na sua vida, você tem saudade daquele texto que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, não vou hoje não. Ah, não estou muito afim de ir hoje, sabe? Amanhã eu vou ter que acordar cedo, estou muito cansado, hoje eu quero ver o Fantástico, né? Então hoje eu não vou. Mas olha, querido, olha o que diz lá esse salmo, querido: minha alma está prostrada, meus ossos doem, toda alegria se esvai. Eu era tão abençoado, mas agora sou solitário e abatido, não consigo compreender. Ó Senhor, onde estás? Será que isso é uma realidade para nós? Por que a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros? A minha força decai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Salmos 31, 10. Quanto tempo faz que não experimentamos de uma íntima comunhão com Deus? Bem? Como diz lá em Salmos 84, 2. Isso era uma realidade na nossa vida, talvez não seja mais. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Querido, Deus quer se aproximar de você e essa noite Ele está aqui. Ele marcou esse encontro contigo, querido. Eu tenho convicção que é isso que Deus quer falar com você essa noite. Deus quer falar com você, querido. Há um texto na palavra de Deus, que é uma verdade, que a página virou aqui. Há um texto da palavra de Deus que, na verdade, é uma ilustração do relacionamento de Jesus com a sua igreja. Está lá em Cantares 5, versículo 2 e 3. Algumas traduções é Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 5, 2 e 3. Você pode anotar aí, eu vou ler para você. Cânticos 5, 2 e 3. Eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. E responde a noiva: já despi a minha roupa, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Isso, querido, é uma ilustração do relacionamento do noivo, o Senhor Jesus, com a igreja, a noiva do Cordeiro. Amém, queridos? Já não há mais vontade de se encontrar com o noivo. Eis que Jesus está batendo a porta. E Ele está ansioso para encontrar a sua igreja. Ele está ansioso para encontrar-se contigo. Ah, não, agora não, já estou cansado. Amanhã eu vou acordar tão cedo, já não tenho mais forças. Não tenho tempo. E o noivo bate a porta. Ele vai ao teu encontro. Essa noite, Ele está aqui, Ele veio ao teu encontro. Se não temos mais o brilho de Jesus e o perfume dele, é porque talvez não temos mais aberto a porta da comunhão. O brilho de Jesus já não está mais nos nossos olhos. Se o perfume de Jesus já não está mais na nossa vida, é que talvez a porta da comunhão esteja fechada. Talvez o nosso coração já não seja mais dele, mas tenha sido roubado. E agora, talvez o nosso coração pertence às dúvidas, aos questionamentos, à indiferença, à falta de fé, à tristeza. Foi-se a alegria. Mas, querido, eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Há uma cura. Há uma cura. Essa cura é voltarmos, querido, à íntima comunhão com Deus.
Nesse lugar, querido, o lugar da comunhão com Deus, o lugar da presença de Deus, não há espaço para questionamentos, reclamações, tristeza, desânimo, mas somente alegria, exultação e um desejo muito forte de fazer aquilo que Ele espera de nós. O que o Senhor espera de você, querido? O que Deus espera que nós venhamos a fazer? Quando nós estamos bem próximo dEle, esse desejo, querido, ele arde, ele queima no nosso coração. Você não consegue fazer outra coisa a não ser aquilo que o Senhor deseja. Amém, queridos? Se os nossos olhos estão tomados pela visão majestosa do Senhor, não conseguimos enxergar os defeitos e os problemas humanos. Não há negativismo, pois a sua luz brilha tão forte em nós que ofusca as trevas. Os nossos olhos só veem a luz. Os nossos olhos só veem a luz de Jesus. Sabe, querido, é como você está andando num lugar muito escuro e de repente alguém acende aquele refletor bem forte, né? E clareia tudo, você não consegue ver mais escuridão nenhuma, você não vê mais nada, você apenas vê a luz de Jesus da sua vida. Amém, queridos? É essa luz que precisa voltar a brilhar no teu coração, amém? Sabe, querido, volte para Ele, deixe para trás os conflitos, volte para Jesus, Ele está aqui batendo a porta. Saia do leito da angústia, do ressentimento e abra a porta para Ele, amém, queridos? Voltando àquela história, você lembra daquele dia que você se converteu? Você lembra daquela semana que você entregou sua vida ao Senhor Jesus? Lembra quando você tão alegre ia à classe de batismo, à reunião com o teu discipulador, você queria aprender mais sobre o Senhor Jesus. Você todos os dias abria a palavra de Deus, você ali no seu quarto encontrava com Deus, do seu jeitinho, do jeito que você sabia orar, né? Do jeitinho que você, do seu jeito, ali você estava com Deus, e ali Deus falava com você, e o seu coração estava repleto de alegria. Hoje tem vigília, glória a Deus, estarei lá. Hoje tem a reunião, eu estarei lá no grupo familiar. O discipulado, estou ansioso para aquele momento para tirar as minhas dúvidas com o meu discipulador. Eu estou ansioso para ter aquele momento. Quanta alegria, o meu coração transbordava de alegria. Mas o que é hoje? O que aconteceu hoje? Onde está essa alegria que um dia você em lágrimas derramou aqui na frente? Onde está essa alegria, essa exultação? Onde está o teu coração? Ele pertence ao Senhor Jesus, ou será que ele já foi furtado? Mas nessa noite, querido, Deus está batendo a porta. Nessa noite, o Senhor Jesus está batendo a porta do teu coração. Nessa noite, querido, toda indiferença, toda frieza espiritual já caiu por terra, em nome do Senhor Jesus. Nós não terminamos ainda, mas eu queria pedir para você ficasse de pé agora. Eu queria, querido, que essa canção já falou comigo por muitos anos atrás, é uma canção bem antiga. Olha, eu não sou velho não, mas essa canção é antiga. E muitos anos atrás, eu queria pedir para o pessoal colocar a canção que eu deixei aí, com a Jéssica, e que você ouvisse essa canção. Se você conhece a letra, porque ela é antiga, talvez os mais jovens não conheçam, você pode cantar. Mas reflita, querido, na letra dessa música. Deixa agora o doce Espírito Santo falar com você. Deixa agora o Espírito Santo com a sua voz suave falar ao teu coração. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor,
me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Enquanto, aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui, querido. Quando essa canção está sendo tocada, eu quero te incentivar, querido. Aleluia, querido, há um mistério muito grande na unção. Há uma unção aqui nesse lugar. Há uma unção de cura nesse lugar. Enquanto essa canção está sendo tocada baixinho, há uma unção tremenda aqui, de cura, de libertação. Enquanto essa canção está sendo tocada, eu quero te convidar a você vir aqui frente. Você sabe que é com você. Eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Debaixo dessa unção, algo sobrenatural vai acontecer na tua vida nessa noite. Balaba chegue que tere balaba muri canta obras chegue que tere balaba chegue. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Deus está falando com você agora, querido. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Os pastores vão orar por você. A tua liderança que te ama vai orar por você. E você vai sair daqui com uma alegria que há muito tempo você não experimentava. Se Deus está falando com você, saia do seu lugar. Não tenha medo. Se você quer mais de Deus, mais intimidade com Deus, você quer conhecer mais o Senhor, se aproximar mais dEle, quer comunhão com Deus ser diário na sua vida, que ao entrar no teu quarto, você possa sentir a doce presença de Deus, não há alegria maior. Não sejas tímido, mas diga sim para o noivo nessa noite. Jesus, Ele bate a porta, saia do leito e diga sim para Ele nessa noite. É com você. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Queria pedir ajuda dos supervisores também de grupo familiar, que vem aqui orar. Tem pessoas aqui que precisam da tua oração, do teu abraço. Você que é supervisor de grupo familiar, vem aqui na frente orar pelos seus discípulos, por aquele que o Senhor colocar no seu coração. Querido, obras externas estão acontecendo nessa noite. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Quero
Você entrou aqui nesse lugar e você está há muito tempo longe dos caminhos do Senhor. Você está há muito tempo longe dos caminhos do Senhor. E você entrou aqui nesse lugar nessa noite. Você entrou aqui nesse lugar nessa noite. Você não entrou por acaso. Não, você não entrou por acaso. Deus está falando comigo agora. Ele marcou esse encontro contigo. Você não veio aqui por nenhuma outra razão. Você não veio aqui por nenhum outro motivo. Você veio aqui porque o Senhor queria falar contigo. Você que quer retornar aos caminhos do Senhor. Muito tempo você estava longe, mas agora você quer retornar aos caminhos do Senhor. Levanta sua mão o mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Eu quero retornar aos caminhos do Senhor. Eu estava longe, mas agora eu quero retornar. Aleluias. Queridos, a pessoa está levantando as mãos aí atrás. Me ajudem. Traga essa pessoa aqui na frente. Você que levantou a mão, vem aqui na frente. Venha deixar o noivo fazer parte da sua vida novamente. Deixa Jesus te encher de alegria com a sua doce presença. Você que levantou a sua mão, você que quer renovar a tua aliança com Jesus. Amém? Tem um irmão aqui. Amém, querido. Glória a Deus. Pastor Mário, esse irmão de vermelho aqui. Aqui, ó. Quantos mais querem entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Eu quero ver você, querido. Há mais alguém aqui nessa noite que agora quer entregar o seu coração a Jesus, amém? Há mais uma pessoa aqui, há mais uma pessoa aqui na frente, mais outra. Quem aqui nessa noite quer entregar o seu coração a Jesus? Sim, eu preciso de Jesus. Amém, mais uma pessoa vindo aqui na frente. Mais uma pessoa, Jesus marcou esse encontro contigo. Vem aqui na frente, não tenha medo, amém? Aleluias. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero Aleluias. voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero Amém. voltar Pastor Mário. a Deus. Aleluia. Você que creu, dá um glória a Deus aí na sua. A palavra de Deus, ela é tremenda. E eu creio que você ainda está sentado aí, você está assim meio que, sabe, vou, não vou, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu quero dizer primeiramente que vocês que vieram aqui à frente, vocês são heróis. E vocês vão conquistar a terra prometida de vocês, amém? Vocês podem voltar para o seu lugar. Só quero agora conversar com essas duas feras aqui, esses corajosos, esses homens de Deus. Rapaz, o exército de Deus precisa de vocês, sabe? Hoje vocês estão aqui. Mais vida preciosa, olha, mais uma vida aqui. Vem. Ah, aqui na minha frente, desculpa. Cabelo bonito, é igual o meu, quando era criança. Eu tenho foto, tá, gente? Eu quero dizer para vocês que outra vida preciosa. Isso aí, meu irmão, começa a vir. Vem mais vidas, porque eu creio que o Senhor, mais um casal aqui, eu creio que o Senhor, Ele é poderoso. Porque essa palavra, ela não foi dada em vão. Eu creio que o nosso coração está fervendo. E você, diante da ministração, que está com o seu coração longe da presença de Deus, esse é o momento de você vir aqui à frente. Amém? Deus está falando com a igreja. Louvado seja Deus. Quantas vidas preciosas. Fiquei até... Eu acho que eu vou esperar mais 3 minutos. O que você acha, Moisés? Vai vir mais gente. O Senhor é poderoso, está fazendo uma obra maravilhosa nesse lugar. Irajá está ficando pequeno. A igreja do Senhor está tomando as rédeas desse lugar, amém? Eu quero saber o nome das vidas preciosas. Alexandre. Gente, o Alexandre é irmão do Dudu, marido da Michele, olha. Glória a Deus. Está aí com a gente. Rodrigo, mais um Rodrigo fera aqui no nosso meio. Eu quero voltar ao Kathleen, nome cheio de barra. Kathleen, aleluia. Seu nome é precioso.
Dona Daniele, a senhora. Daniele também, amém. Daniele dobrado. E você já era, né? Amém. 1, 2, 3, 4, 5 vidas preciosas para o Senhor Jesus. Amém. 6 vidas? Cadê a sexta? Ah, ela, qual o nome dela? Qual o nome dela? Qual o seu nome, amada? Dona Deise, Daniele, Deise, Kathleen, Rodrigo e Alexandre. Rapaz, minha cabeça tá boa hoje. Aleluia. Bem, dizer para vocês que é realmente a decisão mais preciosa da vida de vocês. Eu creio que vocês não vão se arrepender disso. Amém? Vamos orar. Queria que você colocasse a mão no seu coração e que você repetisse essa oração comigo. Que essa oração é uma oração de entrega ao Senhor Jesus. É uma oração realmente que você está afirmando o teu propósito, aquilo que você realmente desejou vindo aqui à frente. Amém? Eu vou falar aí você fala o seu nome e a partir daí nós vamos continuar a oração. Amém? Chega a Dona Daniele. Entendeu, Daniele? Nós vamos começar a oração. Eu vou falar eu, a senhora também. Aí vai falar o seu nome. Amém? Eu, Pastor Mário, em nome de Jesus, aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, porque é meu único dono. Salvador, porque é o único que salva. Senhor, nessa noite eu quebro todos os pactos que fiz com outras religiões e seitas. A partir de hoje, o meu coração é todo seu. Aleluia! Amém? Existem 5 passos importantes, né, para que nós possamos dar. Esse primeiro passo aí, né, amar a Deus e o seu semelhante. Você está aqui porque alguém te amou e falou para você de Jesus. É ou não é? É verdade, Daniele? É verdade, Daniele? Alguém falou de Jesus para você, não foi? Não foi assim, Alexandre? Então, amar a Deus e o seu semelhante. Deus em primeiro lugar. E você vai começar, sabe, o teu coração a abrir um amor tremendo para as vidas que estão aí afora, para trazê-los para a casa de Deus. Segundo passo, estudar a Bíblia. Sabe, a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Você agora, como dizia, né, aí fora, você agora é o Bíblia, né? O pessoal fala, é o Bíblia. Você já falou isso, não já? Hein? Já não falou isso? Você, lá o Bíblia lá, já vai lá para dar dinheiro do meu pastor, né? Você agora é o Bíblia. Agora você mudou de lado. Agora você está do lado dos mais do que vencedores. Amém? Terceiro passo, orar a Deus constantemente. Orar a Deus é você conversar com Ele. É você falar assim como você conversa com uma pessoa, com um vizinho, com um amigo. Você vai conversar com Deus. Não existe um método. Tem que ser assim, não. Orar é você conversar com Deus. Assim como o Alan falou aqui, você vai começar a ter aquele momento de comunhão com Deus, você e Deus, ouvindo um louvor. E você vai começar a conversar, a colocar aquilo que você deseja para fora. E Deus vai começar a consertar a sua vida. Amém? Quarto passo, reunir-se na igreja regularmente. O que é regularmente para mim? Todo dia. Sabe, não existe um caminho melhor para você dar para a sua vida e para a sua família do que a igreja, do que a casa de Deus, do que estar na comunhão com os irmãos, porque aí nós estamos sendo aperfeiçoados. Amém? O último passo, contar para todo mundo aquilo que você viu e ouviu aqui na igreja, aquilo que você sentiu no profundo do seu coração, aquilo realmente que arde no seu coração, que é Jesus. Amém? E nesse convite que você recebeu, e você aceitar Jesus como seu Salvador, como vocês estão aqui na frente, vocês também ganharam 3 presentes de graça. Ganhar de graça, né? Até uma forma feia de falar, mas vocês ganharam. O primeiro é Jesus como Senhor e Salvador. O segundo é o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem sobre nós no mesmo momento. Você já tem o Espírito Santo no seu coração.
E o terceiro é uma família. Vocês ganharam uma família. Amém? Mais uma família, né? Vocês querem conhecer a família de vocês? Dá uma olhadinha para trás aí. Aleluia! Louvado seja Deus. O Senhor é o Deus de glória e majestade, de poder. Você que está aí em pé, vem dar um abraço. Essas 5 vidas preciosas que estão aqui. Essas 5 vidas que realmente estão aqui e receberam esse chamado, essa bênção.